Graça e paz, irmãos. Eu me sinto honrado de poder estar aqui ministrando exatamente no aniversário aqui dessa igreja. E para mim é uma honra também estar aqui com os irmãos, até pregar a palavra também diante de vários pastores e pastoras aqui também. É uma responsabilidade bem grande. Então, que a graça do Senhor seja sobre todos nós aqui, falando conosco através da sua palavra. Eu fico feliz de que a igreja continua firme. Deus levantou essa igreja como um candeeiro nessa região para iluminar, para trazer direção, mostrar o caminho. Assim seja por muitos anos ainda. Que mesmo quando já for uma outra geração de líderes aqui, daqui a alguns anos, esses líderes inspirados por aqueles que pagaram preço durante todos esses anos, possam também levar adiante o evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Esse texto narra a conversão de Saulo de Tarso. E eu quero começar já lendo o texto com os irmãos. Estou lendo pela Nova Versão Internacional, o texto diz assim. Atos 9, versículo 1 até o 10, o texto diz assim. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá a você o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Até aí. Obrigado. Vamos lá, quem era Saulo? Saulo de Tarso. Saulo foi... A Bíblia já fala, ele era de Tarso. Tarso era uma cidade grande no Império Romano, provavelmente 4ª ou 5ª maior cidade do Império. Uma cidade rica e muito bonita. Ela tanto tem saída da cidade para o mar, ali no Mediterrâneo, como atrás dela, assim, ao fundo desta cidade, você tem montanhas altíssimas ali, onde, por causa da sua beleza, muitos daqueles que eram romanos, soldados romanos, generais romanos, quando se aposentava, gostavam de ir morar naquele lugar,
Havia a beleza dos Montes Tauros lá em cima, com neve na ponta, e lá embaixo, na mesma cidade, você tem mar e praia, lugar lindo demais. Dessa maneira, havia uma colônia romana muito forte naquela região. O lugar também era um lugar de comércio muito forte. Havia uma estrada romana que ligava de leste a oeste do império e passava exatamente pela cidade de Tarso. Sendo assim, aquela cidade se tornou uma cidade muito próspera. E é aqui que começa, talvez, alguns detalhes que podemos captar da vida deste Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um homem de família rica. Você percebe isso quando, por exemplo, um dos soldados romanos chega para Saulo e diz para ele algo, porque Saulo havia dito que ele tinha cidadania romana, e o homem diz para ele: Isso me custou um montante de dinheiro, um dinheiro muito alto. E ele fala: Eu tenho isso por herança. Ou seja, foi o pai dele quem adquiriu isso. É muito provável que Saulo aprendeu, como qualquer judeu como ele era, seu nome Saulo vem de Saul, o primeiro rei judeu. Ele mesmo fala que ah, que ele era da tribo de Benjamim, e Saul também era da tribo de Benjamim. Portanto, tendo tido uma criação judaica, aos 12 anos de idade, o menino vai aprender a profissão do pai para assumir o lugar do pai. Sendo assim, ele aprende a profissão do seu pai, que você depois ouve ou lê nas Escrituras, de que ele era fazedor de tendas. Quando a gente fala fazedor de tendas, por alguma razão da nossa língua, nós entendemos que ele fazia barracas, essas barracas de camping ou algo parecido, mas não é isso. Poderia servir para isso também, porque essas barracas portáteis eram muito usadas na época. Mas seria assim, aquelas lonas que ele fazia, era usado, por exemplo, quando você vê, se você tem alguma imagem assim da Grécia antiga, você vai ver essas grandes lonas, como se fossem toldos, como nós temos hoje no nosso tempo. Esses toldos eram muito usados e também barracas grandes, mas de moradia. Também era usado para velas de navio. Sendo ali uma cidade portuária, comercial, de rota importante e rica, dá para a gente entender acerca do pai dele, sendo um homem comerciante, num lugar rico, portanto, um homem que pôde patrocinar algumas coisas na vida deste Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, criado naquele lugar, aprendeu o judaísmo. Portanto, mais adiante você nota que ele falava muito bem o aramaico, que era a língua falada pelos judeus. Aprendeu o hebraico antigo, que era aquele que os textos das escrituras eram escritos. Falava o grego muito bem, porque ali em toda a região se falava grego. Sendo ali uma colônia romana, provavelmente também o latim e também uma língua regional. Se isso tudo compõe, então nós estamos falando de um homem poliglota que falava 5 línguas, um homem rico, que estudou nas melhores escolas, conhecia muito de filosofia grega. Você nota isso que na carta de Tito, por exemplo, ele narra um tal de Epimênides. Você vê, por exemplo, lá na Grécia, ele falando com os epicureus, por exemplo, e ele cita 2 filósofos gregos muito bem citados. Então, um homem inteligentíssimo, com forte conhecimento de filosofia grega também, além do judaísmo. Muito bem, provavelmente financiado por seu pai, ele vai para Jerusalém. Indo para Jerusalém, mora provavelmente, aqui estou supondo que ele tenha morado na casa de sua irmã. O texto sagrado fala adiante que um dos seus sobrinhos ouviu uma conspiração de judeus para matá-lo, isso bem adiante no livro de Atos, o que mostra algumas coisas. Bom, se a conspiração foi feita lá no Sinédrio e o sobrinho dele ouviu por ali, era alguém que andava perto ali da região do templo, região mais cara que havia em Jerusalém. Então, este Saulo de Tarso vai estudar na melhor escola de Jerusalém, escola rabínica, cujo mestre era simplesmente o maior mestre judaico que havia na época, um tal de Gamaliel. O que dava a Saulo de Tarso uma proeminência muito grande. Vamos lá, eu estou construindo uma ideia aqui com vocês de quem é esse tal Saulo de Tarso.
Esse Saulo de Tarso, um rapaz novo ainda, talvez por seus 27, 28 anos de idade, ou já completando seus 30 anos de idade, era um rapaz que estava sendo treinado para se tornar provavelmente o maior líder judeu da sua época. Porque formado do jeito que era, poliglota como era, conhecedor do Antigo Testamento como conhecia, e ainda formado na escola de Gamaliel, pronto, esse rapaz rapidamente assumiria uma posição das mais importantes posições que havia dentro do judaísmo daquela época. Muito bem, Saulo de Tarso fica sabendo acerca de um grupo que surgiu ali naquela época. Um tal de seguidores de um tal de Jesus o Nazareno. Esse grupo era chamado de os do caminho. Ainda não eram chamados de cristãos, vocês vão me ouvir falando cristão, mas para a gente se situar quem eram os cristãos e quem eram os judeus. Mas na época, cristão não era chamado de cristão, eles estão chamados muitos anos depois, quando surge a igreja lá em Antioquia. Você vê isso na própria Bíblia Sagrada. Saulo de Tarso, então, agora fica sabendo, entenda, vou sempre falar aqui os cristãos, tá? Não era esse o nome que era usado na época, mas só para facilitar a nossa conversa. Fica sabendo desses cristãos, só que os cristãos estão causando um problema sério para Jerusalém. O problema sério era o seguinte: com o aumento do número dos cristãos, isso implicou fortemente nos recursos financeiros do templo. Aí começou a mexer no bolso de algumas pessoas. Os saduceus eram quem dominavam o templo. Não só controlavam o templo, como viviam dos recursos do templo. Dentre os religiosos judaicos, os saduceus eram os mais ricos. E estes homens, muitos deles se aproveitando do templo, enriqueciam bastante. Por quê? Porque haviam criado algumas coisas na religião judaica daquele tempo exatamente para aumentar os recursos. Eu te explico. Se você cometesse um pecado, você teria que levar um animal de acordo com o tamanho do problema do seu pecado. É um pecado que não tem tanta implicância social, você levava lá uma pombinha ou algo parecido. Mas você imagina, e você tinha que levar de lá da sua casa até o templo para aquilo ser sacrificado. Então, na sua maioria das vezes, se levavam cordeiros e tudo mais. Agora, imagina, por exemplo, aquele indivíduo que daqui a pouco está saindo lá da terra dele carregando um boi ou 2 bois. Alguém falava, esse pecou muito, né? Isso era feito para disciplinar o povo, para mostrar o arrependimento público daquilo que faziam. Só que resolveram mudar a religião na época. Agora ela estava mais elitizada. Esse negócio de eu trazer um boi lá da minha terra, eu vou lá no templo, troco o meu dinheiro pelo dinheiro do templo, por isso foi criado os cambistas, e já compro o boi ali mesmo, que já está aprovado pelos sacerdotes, porque corria o risco de você levar o seu boi, chegar lá eles não aceitam, você levar o seu cordeiro e os caras examinarem e não aceitar, e algumas vezes não aceitavam de propósito, dizendo que tinha mancha, para que você fosse obrigado a comprar o que era feito ali mesmo, né? O que era cuidado por ele ali mesmo. Então, eles tinham o monopólio financeiro da cria dos animais, o monopólio financeiro do câmbio das moedas, o monopólio financeiro até dos recursos que entravam para o templo. Mas por que eu estou dizendo que os cristãos mexeram nisso? Na verdade, desde João Batista. Porque quando a pessoa se arrependia, tinha que fazer todo esse processo. Mas João Batista não acreditava no templo. Tanto que João Batista não estava nem no palácio e nem no templo. Dizendo que a política está corrompida e a religião também está corrompida. Porque a palavra profética tinha que vir do deserto. Ele era uma voz que clamava do deserto, porque esses outros estavam todos contaminados. Sendo assim, João Batista não iria mandar nunca alguém em pecado, vai lá e faz o sacrifício no templo, porque ele falava o templo está corrupto. Então, se arrependa dos seus pecados. Como faz? Ele falava, se você pegava mais dinheiro do que o seu salário, por exemplo, o soldado, ele falava, contente-se com seu soldo, com seu salário, para de extorquir o povo. E se batiza. Então, a pessoa tinha que, o arrependimento tinha que ser na prática.
Você tem 2 túnicas, doa uma e fica com a outra. E aí por diante, você tinha que ter ações claras de arrependimento e seja batizado. Os cristãos, quando surge, por exemplo, o ministério de Jesus, no ministério de Jesus, também os discípulos de Jesus batizavam. E assim era feito, por exemplo, na igreja primitiva, o que acontecia? A pessoa se converte e naquele mesmo dia, por exemplo, foram batizados 3.000 pessoas. Então, era o batismo. Ali você, como disse Ananias para Saulo de Tarso, numa outra narrativa de Saulo, que ele faz dessa mesma ocasião que nós lemos, ele fala, levanta e lava os teus pecados, batiza-te e lava os teus pecados. Então, os pecados eram resolvidos ali no batismo e na confissão. Como o cristianismo ensina, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por quê? Porque para nós, o Cordeiro de Deus, Deus mesmo deu o Cordeiro e foi morto pelos nossos pecados. Então, eu não preciso mais fazer sacrifício no templo. Isso aconteceu o quê? Mexeu no bolso dos caras. Então a perseguição, ela não era só religiosa porque estava surgindo uma nova seita, como eles diziam. Tinha interesses econômicos e financeiros por detrás também. Saulo de Tarso, um jovem, criado no meio da elite, o pessoal da elite, esse pessoal todo do sacerdócio, era tudo amigo dele. E assim, vamos perseguir esse pessoal? Vamos. Então ele juntou uma tropa e assim, começaram a pegar cristãos, bater em cristãos, arrastando cristãos para a prisão e chegou o cúmulo de matarem um dos líderes da igreja, que foi Estevão, e Saulo consentia com a sua morte, diz o texto. Saulo era, na verdade, ali um representante do Sinédrio para comprovar, para aprovar. Todo mundo ali queria, mas Saulo era o cara que dava o ok para aquela turma toda. Esse era o Saulo de Tarso. No texto que você leu comigo, diz assim, respirando ameaças de morte. E esse texto, o texto grego é o mesmo usado quando fala de um animal feroz, que está assim respirando, como quem vai dar um bote. Então isso mostra o ódio que esse Saulo de Tarso tinha desse povo chamado cristão. Não eram chamados assim de cristão, tá? Nesse tempo ainda, mas desses cristãos, ou os do caminho, ou os nazarenos, como eram chamados naquela época. Acontece que onde que estavam os cristãos? Os cristãos entendiam que eles eram judeus. Quem eram os discípulos de Jesus? Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Felipe, Bartolomeu. Judas é trocado depois pelo Matias, mas eram todos judeus, criados em sinagoga, aprenderam a lei. E para eles eram judeus que receberam o Messias, que era um judeu, que era Jesus, da tribo de Judá. Então, para eles eram judeus. Então, como judeu, o que eles faziam? Frequentavam a sinagoga e iam no templo. Mas iam no templo o quê? Não mais para sacrifício, mas iam para as horas das orações. Atos capítulo 3, Pedro e João subindo no templo na hora nona, a hora da oração. Então, foram lá para orar, porque para eles continuava o judaísmo para eles, só que agora sem os sacrifícios. Era isso, porque Jesus é o nosso sacrifício. Esse era o pensamento. Portanto, os cristãos estavam num emaranhado com os judeus, estavam também nas sinagogas. Ao ponto, por exemplo, e aqui chegavam a ter sinagogas cristãs. Você vê isso, por exemplo, na carta de Tiago, quando Tiago escreve acerca daquela, corrigindo a igreja para não ficar bajulando o rico e humilhando o pobre na igreja, você deve conhecer isso lá em Tiago capítulo 2, quando ele fala contra a área VIP na igreja. Na verdade, ali ele não fala igreja, ele fala nas suas sinagogas. Está assim no texto original. Então, os cristãos estavam nas sinagogas, Saulo, então, invadia essas sinagogas e arrebatava esses cristãos de lá. Acontece que Saulo, tendo tido uma vida comercial, um comerciante, conhecia muito bem expansão, conhecia várias línguas, ele sabia de um problema que surgiu. Mais ao norte, na Síria, 200 quilômetros mais ou menos, ou 250, 260 quilômetros de Jerusalém, pelas estradas daquela época, em Damasco, surgia esse grupo cristão aumentando muito. Provavelmente a maior parte das sinagogas ali.
Saulo, então, pega cartas do sumo sacerdote. Quando fala sumo sacerdote, você está falando, para nós aqui fica mais fácil entender assim, como se fosse o papa dos judeus, tá? Isso entre aspas, né? Ou seja, a mais alta autoridade dos judeus deu cartas para Saulo ir para Damasco, e lá em Damasco arrastar, prender esses cristãos, e eles já sabiam da morte de Estevão, ou seja, provavelmente iria matá-los. E o texto ainda fala que ele fazia isso com homens e mulheres. Esse homem era um terror. E esse homem decide ir para Damasco. Junta uma tropa com ele e vão para lá. Quando vão para lá, veja bem, se é o sumo sacerdote que está mandando, Saulo seria recebido lá, provavelmente, na casa mais importante, do judeu mais importante daquela cidade. O nome dele era Judas. Judas, entenda-se, é um nome muito comum, tá? Não tem a ver com Judas que traiu Jesus. Tem vários Judas na Bíblia. Tem um livro chamado Judas na Bíblia, que era de um irmão de Jesus. Né? Tem o Judas Iscariotes, Judas Tadeu. Né? Tem vários Judas, porque Judas vem de Judá. Então é um nome muito comum lá. Ok. E ele seria recebido na casa deste homem. Ele vai então para lá. Quando ele se dirige a Damasco, levou aí provavelmente quase que 8 a 10 dias de viagem, parando, caminha, não sabemos se a pé ou a cavalo, mas indo para lá. Quando ele está já, porque o texto bíblico, num outro momento, fala, ele já estava na estrada de Damasco, ou seja, já muito próximo da entrada da cidade, quase chegando na cidade. Era meio-dia. O sol muito forte. E uma luz do céu bate sobre ele. E essa luz era mais forte do que a luz do sol. Saulo é jogado por terra. Se prostra diante daquilo. Provavelmente até forçado, perdendo forças. Havia um poder por trás daquilo que levou Saulo ao chão. Saulo ouve uma voz: Saulo, Saulo. O texto, inclusive, fala que as pessoas ouviam o som, mas não entendiam o que era, não discerniam aquelas palavras. Por que você me persegue? Certamente ele... Medo. Era uma coisa nova. Quem é esse? Que força é essa? Que poder é esse? Que luz é essa que é mais forte do que a luz do sol? E esse homem, certamente trêmulo, com temor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Gente, na conversão de Saulo de Tarso, ele entende uma coisa. Ele estava perseguindo quem? O José, a Maria, o Antônio não tinha naquele, Antônio é português. Tiago, vamos ver outros nomes. O Judas, nome Simeão, nomes judaicos. Né? Enfim, estava perseguindo esses todos, mas Jesus está dizendo o seguinte: é a mim que você está perseguindo. Na conversão, Saulo entende o corpo de Cristo. E muito cristão até hoje ainda não entendeu isso. Irmão e irmã, perseguir você é tocar no próprio Jesus. É isso que nós celebramos na ceia. Quando nós tomamos aquele pão, e Paulo fala lá em Coríntios 10 que de um só pão ele fez muitos, ou seja, de um só corpo, que é o corpo físico de Jesus, dado por nós, entregue ali na cruz, ele faz muitos, que somos cada um de nós um pedaço deste. Corpo de Cristo. Saulo, tomado por aquilo tudo, no chão ainda, a voz vai embora, ele abre os olhos e não enxerga nada. Talvez pensasse que ficou assim, ofuscado por causa da luz muito forte, como alguém recebe uma luz muito forte, se ofusca, mas não, a luz não voltou aos seus olhos. Ficou cego.
o homem poderoso, que entraria pelas portas de Damasco de modo altaneiro, de modo orgulhoso, com um tom zombeteiro, dizendo: eu vim para acabar com a raça desses cristãos. Entra em Damasco, mas carregado por outros, provavelmente buscando o caminho, humilhado. Como isso aconteceu perto do meio-dia e ele já estava bem perto da porta da cidade, é muito provável que entre 1, 2 da tarde deve ter entrado na cidade. Acontece que a cidade nesse período fecha. Há uma prática naquela região, igual nós conhecemos aqui em alguns pontos da América Latina, da siesta. O sol é muito forte nesse horário. O comércio todo fecha. Até 3 ou 4 da tarde, dependendo da época do ano. Então, a cidade toda fechada. E eles vão pela rua chamada Direita. Rua Direita é um nome muito antigo, tanto que você vê aqui, já há muitos anos atrás, uma rua direita. Você vai ver em São Paulo, centro de São Paulo, Rua Direita. O que é a Rua Direita? É a rua que vai direto ao ponto central da cidade. Normalmente as cidades antigas, todas elas tinham essa rua principal, que era a rua mais nobre, que era a Rua Direita. Claro, depois que a cidade cresce, outros focos vão surgindo e crescendo, o que muda essa configuração, como é o caso da nossa São Paulo aqui. Mas, na tal Rua Direita, morava um homem, Judas. Portanto, um homem para morar numa cidade grande, como era já a cidade de Damasco. Cidade fortemente comercial. Na principal rua da cidade, e o homem que foi indicado pelo sumo sacerdote para hospedar o Saulo também não era fraco, não, na questão econômica, financeira e de poderio na cidade. Então, este homem rico, que provavelmente tinha uma grande casa, judeu, certamente, talvez um líder de uma das sinagogas, um ancião, ou presbítero, como é chamado em grego, né? Como eram chamados líderes judaicos, abre ali a porta para receber o Saulo de Tarso e vê um homem cabisbaixo, sendo carregado. Os homens que estavam com ele, certamente esse Judas, o que aconteceu, e eles, a gente não sabe explicar, é melhor perguntar para ele, e Saulo não quer falar nada. Onde é o meu aposento? E vai para o seu aposento e fica lá sem comer, sem beber, por 3 dias. Este homem, Judas, mais adiante você vai ter até dó do homem, porque esse homem não entendeu nada. Ele está esperando chegar o cara que vai acabar com essa seita dos cristãos, só que ele vê um homem totalmente ali, já na cara, um homem derrotado. Saulo de Tarso está no seu quarto, no seu aposento. Não fala com ninguém, não quer ver ninguém, fica retirado em jejum e oração. E nesse tempo, imagino eu aqui, deve ter se ajoelhado, deve ter feito suas orações, como um bom judeu, deve ter citado salmos de adoração a Deus, salmos de arrependimento, salmos de entrega. Ali também deve ter feito suas longas orações e também aquelas livres, como nós cristãos conhecemos hoje, de conversar com Deus, tentando entender tudo aquilo. De qualquer forma, estava orando, buscando a Deus. Enquanto isso, em alguma outra região ali da própria cidade de Damasco, um discípulo chamado Ananias. Lá está ele orando. Quando Jesus chega para Ananias e diz para ele: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Você vai à rua direita, na casa de um tal de Judas, e você vai procurar por um homem chamado Saulo, ele está orando. O Ananias fala: mas não é este que arrastou gente, homens e mulheres lá em Jerusalém?
Não é esse que está com cartas do sumo sacerdote para vir aqui, para nos prender e tudo mais? Minha questão é, como é que Ananias sabia disso? Então Ananias também era um dos grandes do judaísmo ali daquela região. Porque Ananias, assim como Judas, tinha informações lá do sumo sacerdote. Provavelmente Ananias poderia ser um dos líderes também daquela sinagoga principal ou de outras sinagogas, já que havia uma pluralidade de liderança mesmo entre os judeus, chamado anciãos. Ele poderia ser um dos anciãos da sinagoga principal, porque ele sabia disso. E orando, vamos pensar o porquê que esse homem estava orando. Quantos homens casados temos aqui? Mão levantada, só para eu saber aqui. Bastante. Homens casados. Pensa você, homem casado. Você no lugar do Ananias. Eu estou sabendo que um homem que lá em Jerusalém arrasta homens e mulheres para, e talvez certamente aí que entre crianças no meio, não sei, estou supondo, mas homens e mulheres, esse homem arrasta para as cadeias, bate nas pessoas, e a gente já sabe que até matou gente, como foi o caso do Estevão, que era líder da igreja. Sendo nós da liderança daqui, o que vai ser da gente? Talvez as orações fossem assim, Senhor, e aí? Fujo ou fico? Porque lá em Jerusalém, quando teve a perseguição, teve cristãos que fugiram. E esses cristãos que fugiram, não é porque eles, assim, desobedeceram a Deus. Não, foi dentro da vontade de Deus eles fugiram. Porque alguns deles foram que iniciaram a obra em Antioquia, por exemplo. Eram cristãos fugindo da perseguição. E então, e aí, Senhor, fujo ou fico? Se eu ficar, o que vai ser da minha família? É uma decisão minha, mas como vai ficar a minha esposa, meus filhos? Entende a crise desses homens? Devo ficar e morrer como mártir? Ou devo fugir com a minha família e ir para outro lugar e deixar tudo isso aqui, porque esse momento é assim? E esse homem está orando. E não só ele, certamente outros irmãos também orando, buscando a Deus. E talvez alguns já tinham até já queimado o chão, sem oração mesmo. E aí esse homem está orando e Deus fala para ele, você vai se encontrar com Saulo. Peraí. Eu vou encontrar com um cara que veio para me matar. Mas ele fala, ele teve uma visão, que um homem chamado Ananias, que a propósito é você, vai até ele para que ele seja curado. Mais adiante, inclusive, Ananias narra isso numa outra narrativa de Saulo, diz, para que você impor as mãos, para que você seja curado e seja cheio do Espírito Santo. Disse o texto que Ananias foi e levou outros discípulos juntos. Eu imagino esses outros discípulos. Na hora de entrar na casa, falou, Ananias, você na frente. Ananias bate lá na casa do Judas. E o senhor Judas lá, imagina um homem, abre a porta e vê o Ananias. Porque o Judas sabia que o Ananias era dessa seita dos cristãos. E sabia que na casa dele estava o cara que veio para prender ou matar gente como Ananias. E se bobeasse, o Judas era um dos dedos duros, talvez. Que iria dar a lista para Saulo de Tarso de quem que eram esses cristãos. E ele fala, pode entrar. Aqui tem um homem chamado Saulo de Tarso. Sim, ele está lá no aposento dele. Ananias se dirige até lá. E a primeira frase, quando ele olha para Saulo, fala assim, irmão Saulo. Era a última palavra que talvez aqueles discípulos que estavam juntos imaginavam que iriam ouvir acerca de Saulo de Tarso. Esse homem é uma fera. Esse homem é horrível. Esse homem é um Torquemada dos nossos dias. É um inquisidor. Me permita que é um anacronismo. Esse homem veio para nos matar. Mas, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu lá na estrada de Damasco, apareceu para mim e me mandou que eu viesse aqui
impusesse as mãos sobre você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Acompanhada de sinais, a palavra. Fica indeciso se eu falo glória a Deus ou vai Corinthians, mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos voltar. Então, ele, nesse momento, quando ele impõe as mãos sobre Saulo, diz o texto que algo como que escamas caíram dos seus olhos. Tem o nome dessa doença, eu tenho lá anotado, eu não conheço isso. Mas quem escreve é um médico, que é Lucas. Então, algo cai aqui dos olhos de Saulo. Ele fala, ele voltou a ver. Ué, imagine você, assim que você acorda, tem uma luz em você. Não é imediatamente que você abre os olhos, né? Você pisca. Qual a primeira coisa que Saulo sentiu? Dor. Com certeza. Caiu as escamas. A luz entrou nos seus olhos. Aquela dor de quem está recebendo luz. Pisca. Começa a enxergar. E o primeiro rosto que ele vê era de um dos homens que ele veio para matar. Mas está chamando-o de irmão. E foi quem impôs as mãos nele para que ele voltasse a ver. Como era costume na primitiva igreja do Senhor, toda pessoa era batizada, inclusive, no mesmo dia. Todos os textos, com exceção de um, todos os outros são batizados no mesmo dia. Com exceção de quem? De Saulo. 3 dias depois só. E ainda assim, Ananias dá uma bronca. Por que te demoras? Levanta-te, batiza-te. Toda casa de... Toda sinagoga, havia também casas de judeus que tinham pequenos tanques, como se fossem tanques batismais, para se fazer as purificações. Sendo ali um homem rico, sendo ali um homem de casa grande, hospedeiro, certamente ele tinha um tanque batismal ali em sua casa. Um daqueles em que as pessoas faziam os ritos de purificação. Nessa hora, talvez, os demais discípulos, já sabendo de tudo, já fizeram sinais para os servos ali da casa, né? Água, água, e aquelas talhas d'água enchendo o tanque. Talvez aquela cena de pegando Saulo, vamos batizá-lo. Passando por aqueles corredores, não luz elétrica como temos hoje, mas luz de lamparina, de lampião, a luz trêmula, amarela, e finalmente entram na água. Eu imagino a cena. Ananias, com certeza, pega Saulo e diz assim, Saulo de Tarso, em nome de Jesus, o Nazareno, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A hora que levanta aquele homem, talvez os discípulos fizeram exatamente isso. Um falou glória a Deus, o outro orou em línguas, o outro recitou um salmo. Aqueles abraços dos irmãos. Talvez algum irmão que estava meio ainda titubeante, irmão Saulo. O Ananias teve coragem, talvez ele não teve, só agora que teve. Caminham depois disso para a mesa. Certamente aquele homem estava fraco. Inclusive o texto fala que depois de ter comido, né? Então, leva Saulo à mesa. Vamos comer. E antes de comer, o que o cristão fazia? Todas as vezes que reunirem memória de mim, Jesus falou. Aqui eu entro de novo, Ananias. Nesse momento, Ananias toma o pão e, tendo dado graças, partiu. E talvez ali ele narrou a primeira vez que Saulo ouve isso. O que nós aprendemos do Senhor é que na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse, tomem,
comam, este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois, toma o vinho, tendo dado graças, diz esse cálice. É o cálice da nova aliança. Saulo estava aprendendo ali agora. Ele se conhecia a velha, não sabia da nova aliança, feita no sangue do Cordeiro de Deus, que era Jesus. E Jesus, ele dizendo, e Jesus disse: "Este é o meu sangue. Tomem, bebam." Ele diz: "Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim." A partir da ceia, eles comem, se alimentam. E talvez ali, Saulo, muito fraco, pode ter narrado um pouco do que aconteceu com ele. Mas os irmãos também vão narrar para Saulo o que eles sabiam. O maior interessado ali, na verdade, não eram as pessoas de ouvir Saulo, a não ser o Judas, que não estava entendendo nada. O homem estava ali sem entender nada. Mas o Saulo estava querendo saber desse Jesus. E as primeiras pessoas que falam de Jesus para Saulo são os nossos irmãos lá de Damasco, que devem ter narrado as histórias. Talvez narrando as histórias, olha, certa vez Jesus curou ali um paralítico e o outro fala, era meu cunhado, inclusive, sabe? É assim, o povo estava vivo. As histórias estavam ali, vivas diante de todos. Saulo ouve tudo aquilo. E, finalmente, chega o sábado. Saulo era um rabino. Saulo era um homem que era discípulo do Gamaliel. Saulo não era um qualquer, era alguém que veio enviado para a cidade em nome do sumo sacerdote. Chega o sábado, ele veste as suas vestes, os paramentos necessários para um rabino, para um mestre da lei. E este homem, quando lhe é dado a palavra, quando o líder ali da sinagoga, depois de feitas as orações e todo o ritual, passa-lhe a palavra, Saulo começa a pregar. E todos ali atentos à sua pregação, e os judeus ficam confusos. Porque ele começa a apresentar pelo Antigo Testamento de que Jesus, o Nazareno, era de fato o Messias. E os judeus dizem, mas não é esse o homem que veio aqui para exatamente acabar com essa turma? Então a confusão era geral ali. Saulo faz bastante discípulos ali, em Damasco. Resumindo a história de Saulo de Tarso, pelo menos esses seus primeiros anos, o que acontece depois de um tempo ali com a igreja, né, em Damasco, é que Saulo se separa de todos e vai ter um tempo a sós, no deserto da Arábia. Os discípulos passaram 3 anos aprendendo com Jesus. Saulo agora passaria 3 anos aos pés de Jesus, aprendendo dele. Quando ele retorna em Damasco, o clima já não é mais esse. O clima era de perseguição. Judeus radicais tinham feito contato, eram poderosos na cidade. Você sabe que quem manda na cidade são os ricos. E os ricaços ali manipularam tudo, porque o próprio governador colocou a tropa dele para pegar o Saulo de Tarso. Agora já não eram nem mais judeus. Era gente de lá da Síria. Eram sírios para prender o próprio Saulo, por causa dos judeus. A situação era tão perigosa que um dos irmãos recebe Saulo na casa dele, certamente para chegar na casa do homem, deve ter passado espreita à noite e tudo mais, reuniu a igreja e finalmente, talvez algum irmão que morasse na beira da muralha, pela janela, desce Saulo num cesto pela janela e finalmente quando chega lá embaixo, tchau, se embrenha pelo mato e foge. Mas ele tem um destino, ele vai para Jerusalém. Anos, né? Ele havia saído de Jerusalém para Damasco. Agora ele voltava para Jerusalém.
3 anos e pouco depois. Mais 10 dias de viagem, chega a Jerusalém. E quando chega a Jerusalém, o que ele quer? Quer encontrar a igreja. Ele ouviu histórias da igreja pelos irmãos lá de Damasco, sabendo de histórias lá da igreja em Jerusalém, e queria encontrar. Só que os cristãos estavam dizendo, peraí, esse é o Saulo. As notícias não tinham chegado ainda muito claras para os cristãos de Jerusalém, porque eles fugiam desse tal de Saulo. Achavam que ele estava se fazendo de convertido para penetrar no meio dos cristãos e denunciá-los depois. Então era mais ou menos assim, então você é cristão. Não, eu não. Não, de jeito nenhum. Eu não, senhor. Não, senhor. E todo mundo fugindo do tal de Saulo. Da mesma forma que a Bíblia diz, mas um discípulo chamado Ananias. Agora tem um outro. Mas Barnabé. Barnabé recebe o Saulo. Provavelmente deve ter levado Saulo para a própria casa dele. Talvez alguns dias ali, de conversa, checando o coração, colocando a própria vida dele em risco, se Saulo fosse de fato um homem perverso. Mas ele checa o coração. Ananias, então, leva Saulo para conhecer Pedro. Eu imagino o impacto de Saulo a primeira vez que viu Pedro, porque Saulo foi criado na beira dos sacerdotes, conhecendo todos os homens, e ele sabia o que era ir na casa de um sumo sacerdote. Ritual de entrada, lavagem das mãos, dos pés, dos cabelos, aquela formalidade toda, os paramentos com que esses homens se vestiam, a impessoalidade, porque você estava diante de uma grande autoridade. Agora ele ia conhecer um dos nomes mais conhecidos do cristianismo, que em todas as listas dos discípulos de Jesus ele aparece em primeiro lugar, um tal de Pedro. E ele assim, imaginando talvez conhecer este homem, daqui a pouco apresentam para ele um pescador, um homem simples, morando certamente numa casa simples. Porque os cristãos lá doavam as coisas que tinham e repartiam as coisas que tinham, então tudo era muito simples. E ele passa ali aquele tempo com Pedro, ouvindo certamente as histórias de Jesus agora pela ótica do Pedro. Cá entre nós, quem me dera ser uma mosquinha de estar lá para ouvir a conversa desses dois. O quanto que ele aprendeu ali com Pedro. E depois ele é apresentado para Tiago. Tiago, não o irmão de João, não Tiago maior e nem o Tiago menor, que eram discípulos de Jesus. Mas Tiago, irmão de Jesus, que só se converteu depois da ressurreição. E aí tinha uma coisa que era identificação, porque Saulo também só se converteu depois da ressurreição. Então, Tiago e Saulo tiveram ali ótimas conversas de conversão e de mudança de vida e da experiência agora do Cristo ressurreto. Mas Saulo, empolgado com tudo aquilo, sai pregando em Jerusalém e gente que antes era do partido de Saulo para perseguir os cristãos, ficam sabendo dele ali, agora vão matá-lo. Os cristãos, sabendo disso, pegam Saulo, talvez escondidos, o levam talvez num grupo de pessoas para meio como para escondê-lo, leva até Cesareia Marítima e dali põe num barco e manda ele para Tarso. Saulo só vai aparecer na história depois, 10 anos depois ali. Juntando com o tempo de conversão de Saulo, são 14 anos mais ou menos entre a sua conversão e quando você lê aquela história que lá na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Manaém, e depois e Saulo. E diz assim, o Espírito Santo falou, me separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Saulo, então, 14 anos colocado entre a sua conversão e o seu chamado. 10 anos encostado, lá em Tarso. 3 anos também que ninguém sabe nada, só ele soube, no meio de um deserto. Por que Deus faz assim? É aqui que eu quero trabalhar alguns pensamentos com os irmãos e tirar algumas pequenas verdades e depois encerrar a mensagem. Mas aqui está a vida de Saulo, que a propósito, Saulo é seu nome aramaico, seu nome que ele usava para os judeus. E Paulo
é seu nome romano. Então é a mesma pessoa. Não mudou de Saulo para Paulo. Saulo e Paulo é a mesma pessoa. É o nome dele que tem um nome, tem nome seu que fica diferente em outra língua. É isso, simplesmente assim. É como o meu, Anésio, mas fora é Schwarzenegger, por exemplo, né? É ali bem parecido, né? Mas Saulo de Tarso. Por que é que Deus encosta um homem como esse? Por um tempo. Aqui vem algumas lições que nós podemos tirar para nós aqui. Primeira coisa, você nunca deve subestimar, meu irmão, o que Deus pode fazer na sua vida. Porque a última pessoa que nós imaginávamos que Deus ia usar, como usou a vida desse Paulo ou Saulo de Tarso, é a última pessoa que nós imaginávamos que seria ele para ser usado como foi usado. Saulo era tão odiado ou tão perigoso, como se nós falássemos anos atrás, ó, Hitler se converteu e se tornou um grande pregador. Ninguém iria imaginar uma coisa dessa. Esse sanguinário, Saulo, é quem Deus o encontrou. A propósito, eu separei como tema dessa mensagem, só isso aqui, falando o tema da mensagem, lá no meio da mensagem, né? Quando Jesus decide escolher você. Ele decidiu escolher Saulo. Não foi Saulo que foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que o encontrou. Deus tomou a iniciativa. E é por isso que eu te digo que é bom você abrir os seus olhos. Porque numa hora ou outra, o próprio Senhor pode te escolher para fazer algo que Ele queira. E é irresistível o amor dEle. É irresistível o chamado dEle. Algumas vezes Deus precisa parar a gente para redirecionar. Foi isso que Ele fez com Saulo. Eu não sei se ele estava num cavalo ou se estava a pé. Mas vamos supor que seja no cavalo, para a gente ter o trocadilho. Paulo caiu do cavalo. Deus às vezes faz a gente cair do cavalo. Veja bem, eu estou botando um cavalo aqui na história, mas talvez não exista. Mas não subestime o que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa, não só na sua. Deus é Deus e não te deve satisfação nenhuma. E se Ele te chama, é melhor que você responda como Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Segunda verdade, nem todo silêncio é ausência de Deus. Porque Saulo ficou de um tempo de silêncio, retirado. E tudo isso faz parte de um tratamento de Deus na vida dele. Levou 14 anos para Saulo estar pronto para o ministério. Por quê? Porque o homem era muito difícil. Então, a obra que Deus... Veja bem, quando você foi colocado aqui no mundo, se nós queremos que nós temos um Deus que não faz nada por acaso, mas faz tudo por propósito, Deus bolou você antes de te colocar no mundo. Portanto, quando Deus te colocou no mundo, Ele já tinha um projeto, um propósito para a tua vida. Pois bem, você tem um chamado, você tem um dom, você tem ministério, você tem propósito de estar vivo. Mas quando vai ser isso? Depende, Deus vai fazer o tratamento com você. Mas quanto tempo vai demorar? Depende de quão chato você é. Quanto que demora para trabalhar você. Mas seja rápido em dizer, Senhor, usa-me, molda-me. Ou se preciso, como diz o cântico, quebra minha vida e faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Às vezes Deus tira da gente todo sentimento. Isso é deserto. E desertos faz parte do tratamento de Deus. Fez na vida de Elias, fez na vida de Jesus, fez na vida de Saulo também. Deserto faz parte. Para Israel, Deus diz assim, eu te levei para o deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no coração, se guardarias ou não meus mandamentos. Você só adora Deus e tudo mais quando está tudo bem? Às vezes nós passamos por desertos. Deserto também pode ser falta de sentimento, porque Deus às vezes faz isso com a gente também. Tem momentos que Deus chega assim e pega e tenta tirar o sentimento desse indivíduo, para ver se ele vai continuar caminhando certo.
Porque às vezes a gente só anda na base da empolgação, do sentimento, vem para o culto e, oh, aleluia, vai para casa, aquela coisa. Eu senti um negócio. E quando você não sente nada? Meu irmão, Deus quer te levar a andar pela fé, não pelo que você sente. Porque algumas vezes você vai estar no culto, teu irmão chorando do teu lado, outro com a mão levantada, e você está assim, ó. Estou entendendo nada o que está acontecendo aqui. E às vezes você fala, será que eu estou em pecado? E às vezes não é. Às vezes é um tratamento de Deus. Você fala, filho, continua. Eu estou falando com você. Eu disse para você que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Com ou sem sentimento, Jesus não vai falhar com a palavra dele por causa do seu sentimento, meu irmão. Então, os anos esquecidos de Paulo, porque Paulo foi esquecido lá em Tarso. Foi Barnabé que, depois de ir para Antioquia, lembrou do Saulo e foi lá procurá-lo. 10 anos depois. Os anos esquecidos de Saulo não foram anos perdidos. Nesse tempo que Saulo estava longe dos holofotes, ele estava sendo tratado por Deus. Portanto, meu querido, passar por deserto faz parte do tratamento de Deus na nossa vida. Por último, Deus sempre envia alguém no tempo certo. No tempo certo. No tempo certo. No tempo certo, ele enviou Ananias. No tempo certo, ele enviou Barnabé. E depois, no tempo certo, enviou Barnabé de novo. No tempo certo. Então, quando Paulo, ou Saulo, estava pronto, aí a porta se abriu. Aí ele vai para Antioquia. Começa junto com Barnabé a cuidar lá da igreja. Por um ano eles ministram lá, a igreja cresce, aquela coisa linda de ver. Comunhão, partir do pão, orações, aquela coisa linda. Depois o Espírito Santo fala, me separa para a obra que eu tenho chamado. E aí vem as viagens desse homem. E assim, vamos ser sinceros, nós estamos reunidos aqui hoje também por consequência do ministério de Saulo de Tarso. Porque foi ele que trouxe o evangelho para o Ocidente, para chegar aqui até a gente. Nós lemos o Novo Testamento e precisamos lembrar que o livro de Atos, a maior parte do livro de Atos fala sobre Saulo. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tudo carta de Paulo. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão, e Hebreus talvez por um discípulo de Paulo. Nós estamos falando de 15 livros dos 27 do Novo Testamento. Olha quanta coisa Deus fez através do Saulo de Tarso. Meu irmão, quando for o tempo certo, Deus vai mover as pessoas certas a teu favor. Assim como ele fez com Saulo, meu querido. Quando for o tempo certo, confie no tempo de Deus. No tempo certo, a pessoa certa aparece. Então, o que a Bíblia nos mostra aqui é que se você está num tempo de espera, esse tempo você se sente esquecido ou estacionado, talvez você não sinta nada acontecendo na sua vida, meu irmão, se dedique à oração. Deixa Deus tratar no teu coração. Porque se ele formou um homem, como era Saulo de Tarso, que diz que ele era o pior dos pecadores, eu acho que está mais fácil tratar comigo, com você. E Deus vai fazer muita coisa através da minha vida e da sua. Portanto, confie. Deus está no controle. Ele é o Senhor da história. Ele é o dono de tudo. Amém.